Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam. Estamos aí para mais um vídeo, da série Teologia Paulina. Nós estamos aí procurando crescer juntos, aprender, dialogar juntos, Estudando aí, tendo como livro-texto a Teologia de Paulo de Dindal, um dos maiores especialistas aí em Paulo, Estamos juntos. Se você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você receber as aulas, as dicas teológicas. Temos feito aí nossas lives aí segundas-feiras, às 19h30 à noite, Temos ali trocado ideia, tem sido bênção para as nossas vidas. E peço a você que desde já deu like, não deixa pro final não, senão você esquece. Isso, deu like, pronto. Agora você pode fazer seu comentário aí, Diz aí pra mim, hoje é a quinta aula, diz pra mim se você está acompanhando desde o início, dá esse feedback aí, esse feedback de pastor, estou acompanhando sim, está sendo bênção, estamos crescendo juntos em teologia paulina, perfeito? E se você deseja apoiar o nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, percebe? Você já notou já, Já notou? Que o canal aqui não tem clube de membros, eu tenho até a possibilidade de abrir clube de membros, mas eu optei em não fazer isso, dividir aí vários valores para você receber vídeos exclusivos e tal. Existem algumas razões por que não abrir clube de membros. Primeiro é porque você tem que se comprometer, E eu sou pastor e muitas vezes o meu tempo não permite. Se comprometer a toda semana liberar vídeos exclusivos para o pessoal aí, os assinantes do clube de membros. Então a pessoa vai abençoar lá com R$20 todo mês, R$19,15, vai cobrar. Então se eu não puder atender, eu fico com um cara grande. Então eu prefiro não me comprometer, por conta disso. Segundo, eu acho mais interessante liberar todos os vídeos, como esses aqui, para que você possa, todo mundo assistir. E se você deseja abençoar nosso canal, você vai entrar aqui embaixo no link do Apoia-se e vai poder abençoar o nosso canal, ser um assinante ali mensal a partir de R$5, 5, 10, 15, R$20. Você poderá estar abençoando o nosso ministério. Fazendo isso, vamos direcionar você, vamos colocar você no grupo de WhatsApp, perfeito? E colocando você no grupo do WhatsApp, você vai ficar sabendo que dentro de pouco tempo, nós vamos começar, dentro em breve, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. Perfeito? Então compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, ajuda aí a fazer o canal crescer, tá bem? Então vamos lá. Já começo aqui uma pergunta, começo com uma pergunta de Midal. É possível escrever a teologia de Paulo? E diz o seguinte: dada a distância que nos separa de Paulo no tempo e na cultura, esta não é de forma alguma pergunta ociosa, Todavia, de fato, parece que nos encontramos numa posição melhor para escrever uma teologia de Paulo do que a teologia de qualquer outro autor dos primeiros 100 anos do cristianismo. Por outro lado, embora uma teologia de Jesus fosse mais fascinante, não temos nada em primeira mão de Jesus que pudesse oferecer tal ponto de partida seguro. As teologias dos evangelistas são quase igualmente problemáticas, pois o seu enfoque no ministério e no ensinamento de Jesus torna suas próprias teologias tanto mais alusivas. Então, vamos analisar aqui o que ele está dizendo. Por que é mais viável fazer uma teologia de Paulo do que uma teologia paulina, do que uma teologia jesuína? Por quê? Porque Paulo deixa registrado documentos, cartas, e esses documentos compõem ali o Novo Testamento, suas epístolas, perfeito? Por mais que nós tenhamos 4 evangelhos, certo? Trazendo dali não a biografia, mas principalmente os principais ensinos de Jesus, nós não temos nada escrito pelo próprio Jesus. É um fato. Nós acreditamos na autenticidade, na veracidade das narrativas e dos discursos de Jesus que os evangelistas ali trouxeram a nós, certo? Então, quando você vai para a academia, quando você se debruça sobre autores especialistas em Paulo, em evangelhos, em Jesus histórico, eles têm esse entendimento. Tanto é que os acadêmicos até hoje estão em busca do Jesus histórico. E essa busca sempre
de tempos em tempos ela procura se destacar, né? Porque a busca do Jesus histórico, porque os acadêmicos entendem que olhando para os evangelhos, eles encontram apenas encontram histórias, digamos, de propaganda do cristianismo, tá? Eu estou falando aqui o que eles acreditam, não propriamente o que eu estou acreditando, o que eu acredito, ok? Já disse aqui, sou conservador. A academia diz, por exemplo, que Paulo não escreveu Filipenses nem Efésios. Eu acredito, eu fico com a tradição, porque existem argumentos prós e contras para isso, ok? Então preciso colocar aqui, expor a você o que pensam os teólogos acadêmicos. Então não se escandalize, não se desinscreva do canal, porque eu estou expondo a você aqui o que você encontraria se você fosse para uma faculdade de teologia de peso. Se você encarasse aí 4 anos de teologia, mais uma pós, com especialização em Novo Testamento, é isso que eu estou falando, ok? Então, ele diz aqui que em Paulo, por conta dos seus documentos registrados, suas epístolas, temos aqui um ponto de partida um pouco mais seguro, ok? Ele diz mais aqui, além disso, pelo menos em 2 dos 4 casos, temos um só documento para usar. Podemos falar com certa confiança da teologia desse documento, mas a teologia do seu autor anônimo permanece dolorosamente intangível. O mesmo se dá também com as outras cartas do Novo Testamento. Ou temos só uma carta saída de uma pena particular, ou o autor é desconhecido. Ou a carta demasiadamente breve, para conseguirmos tirar alguma coisa da sua teologia, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Uma teologia da 1 Pedro nunca terá profundidade e amplitude de uma teologia de Paulo. Sem dúvida, né? Até porque, por exemplo, grande parte dos eruditos entendem que 1 Pedro é autêntica. E, assim, 95% dos eruditos do Novo Testamento, né, entendem que 2 Pedro não é autêntica. Não é autêntica. Seria aí uma epístola tardia, escrita aí por um discípulo de Pedro, que naquele tempo eles não achavam isso errado, colocavam o nome de Pedro ali na epístola para que pudesse a carta, ao estar circulando pelas igrejas, ela pudesse ser recebida com maior credibilidade. Não para que a igreja fosse enganada, né? Dizendo, olha, o intuito não era enganar as igrejas, né? Vou fingir que é Pedro, vou botar aqui. Não. Muitos entendem que era uma espécie de homenagem que determinados discípulos faziam, né, aos seus mentores. Então, 2 Pedro, muitos eruditos não creem que seja uma epístola autêntica de Pedro. Ok? Então, partindo dessas questões aí, a erudição olha para, por exemplo, 1 e 2 Pedro e diz, difícil, né? Criar uma teologia petrina, mas uma teologia paulina você tem muitos recursos para isso, né? Demais, no primeiro século do cristianismo, o paralelo mais próximo é Inácio de Antioquia, de quem temos tantas outras cartas que podem ser consideradas autênticas. Mesmo assim, porém, trata-se de 7 cartas escritas num período de tempo muito curto, todas com exceção de uma, endereçadas a área relativamente pequena, em circunstâncias semelhantes e com faixas limitadas de temas. Mas, no caso de Paulo, temos variedade de cartas, pelo menos 7, cuja autoria de Paulo é virtualmente inconteste, mas aquilo que podemos chamar um rastro ou cauda do cometa, ou melhor, a escola ou oficina de Paulo, que ainda é capaz de contar-nos algo a respeito do que houve antes. É interessante que, quando você vai estudar a teologia paulina, é uma quantidade pequena de eruditos que entendem que Paulo escreveu Hebreus, por exemplo. Então, uma maioria esmagadora, pelo fato da epístola aos Hebreus não identificar o autor, quando se vai estudar a teologia paulina, descarta Hebreus. Agora, pense comigo, se o nomezinho de Paulo estivesse ali na epístola aos Hebreus. Porque a epístola aos Hebreus é um tratado teológico, cara. Concorda? A epístola aos Hebreus, quem é especialista no grego, né, os eruditos do grego entendem
que quando eles vão fazer uma análise, a sintaxe gramatical, ver a forma da escrita de Hebreus, eles percebem ali um homem extremamente culto. E por conta disso, muitos até acreditam que não teria sido Paulo. Paulo era culto, sim, mas quando se compara o grego de Hebreus com o grego das epístolas paulinas, os caras percebem, caramba, foi escrito por um cara que dominava, né? Claro, Paulo dominava o grego, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o grego de Hebreus é um grego muito mais rebuscado do que o grego encontrado nas epístolas paulinas, é isso, entende? Mas vamos supor que Hebreus tivesse sido escrito por Paulo, meus queridos, amados, nobres. Poxa, caramba, e todo mundo concordasse, carta autêntica de Paulo. Meu Deus do céu. Então teríamos aí mais um tratado teológico de peso, que é Hebreus, né? Se fosse confirmado, nós podemos dizer, caramba, a teologia paulina é algo contagiante, é algo tremendo no Novo Testamento, né? Ou seja, Paulo domina. Mesmo não tendo essa certeza que Paulo escreveu Hebreus, eu particularmente, às vezes me inclino a aceitar que sim, mas desde que eu me entendo por gente, por estudante de teologia, eu me inclino a achar que tenha sido Apolo. Existe uma corrente dentro da igreja, há muitos séculos, que acredita que tenha sido Apolo, né? Apolo, sim, aquele Apolo que foi cooperador de Paulo lá em Corinto. Porque a Bíblia descreve Apolo como um eloquente, né? Um cara que tinha vindo de Alexandria, extremamente eloquente. Então, um cara que, obviamente, conquistou muitas pessoas. É só você ler Epístolas aos Coríntios, né? Paulo vai dizer lá, no primeiro capítulo, que havia uma divisão dentro da igreja, vários grupos. Uns se diziam de Paulo, outros se diziam de Apolo. Veja, Paulo conseguiu conquistar uma gama de pessoas que se inclinavam, né, à filosofia. Claro, ele devia ser eloquente, um cara conhecedor da cultura grega. Então conquistou muita gente, Apolo. Então eu não duvido que ele tenha escrito Hebreus. Mas enfim, nós não sabemos. E demais aqui. Mas no caso de Paulo temos variedade de cartas, pelo menos 7, cuja autoria de Paulo é virtualmente inconteste, mas aquilo que podemos chamar um rastro ou caldo do cometa, ou melhor, a escola ou oficina de Paulo, que ainda é capaz de contar-nos algo a respeito do que houve antes. E talvez esteja se referindo aqui às epístolas que muitos chamam de deuteropaulinas, né, que teriam sido escritas por discípulos de Paulo. Note, por exemplo, a academia, em sua maioria, de forma quase que inconteste, vai dizer 2 Timóteo não foi escrito por Paulo. As pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, não teria sido por Paulo. Seria escrito por Paulo. Aí nós vamos para a segunda epístola de Paulo, a gente vai ver aquela descrição ali tão tremenda, dizendo, né, praticamente ali se declarando, dizendo que Paulo, né, estaria declarando ali que a sua morte, eis que já foi oferecido por libação. Aí tem aquela frase tão bonita, né? Completei a carreira, guardei a fé. Aí muitos falam assim, poxa, como é que não foi Paulo? Como é que foi um discípulo de Paulo, essa 2 Timóteo? Você tem uma descrição aqui, ele dizendo aqui que completou a carreira, guardou a fé, estava sendo oferecido em libação, descrições de Paulo pedindo aqui, falando com Timóteo aqui de forma tão clara. Aí os estudiosos vão dizer, os que negam a autoria paulina, que foi proposital os discípulos de Paulo terem escrito como se tivesse sido Paulo escrevendo, para trazer essa credibilidade, para que as pessoas dessem atenção aos ensinamentos que de fato foi Paulo que deixou registrado. Paulo teria dito aquelas coisas e os seus discípulos registraram. Mas enfim, isso é uma polêmica que perdura aí há muito tempo. Jim Dowd diz o seguinte: foram escritas a várias igrejas da região nordeste do Mediterrâneo, na Galácia, no Oriente, até Roma, no Ocidente, relacionadas com pelo menos 3 regiões diferentes e referentes a uma variedade de situações locais. E foram escritas no decorrer de um período mais longo, provavelmente 6 a 8 anos, talvez até ainda mais longo. Quer dizer, temos a possibilidade de montar um quadro estereoscópico da teologia de Paulo, um quadro em profundidade. Então, para Jim Dowd, a pergunta: é possível escrever a teologia de Paulo? Sim. Temos muitas evidências, muitas cartas consideradas autênticas,
Temos aí cartas escritas no período aí entre 8 e 10 anos, trazendo ali um período de tempo interessante acerca da vida de Paulo. Então, é possível sim escrever uma teologia paulina. Primeira pergunta respondida, né? E demais, ou para variar a metáfora, temos a possibilidade de ganhar um grau de fixação ao traçar a posição de Paulo sobre alguns assuntos por meio de uma espécie de triangulação, que não é possível para outros escritores cristãos das primeiras 3 gerações do cristianismo. Isso torna a tarefa de escrever uma teologia de Paulo tudo mais desafiadora e crucial, como um caso de teste. Pois, se não podemos escrever uma teologia de Paulo, quando tanta coisa parece favorecer o empreendimento, então a esperança de escrever uma teologia do Novo Testamento ou uma teologia das primeiras gerações do cristianismo provavelmente estará ainda mais fora das nossas possibilidades. Se a tarefa estiver além da nossa capacidade, no caso de Paulo, por qualquer de várias razões que consideraremos, então falar de teologia ou da teologia do Novo Testamento se tornará virtualmente sem sentido. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso porque certamente ele deve conhecer, Tim Dow deve conhecer teólogos que dizem o seguinte: é possível fazer uma teologia do Novo Testamento, mas não é possível fazer uma teologia de Paulo. Ele diz, não tem como. A teologia do Novo Testamento é muito dependente, extremamente dependente de Paulo. Então, quando se você diz que não é possível fazer uma teologia paulina, logo, certamente, não pode se fazer uma teologia do Novo Testamento. Porque muitas, doutrinas cardeais, principalmente para nós protestantes, estão em jogo aqui. Estão sendo descritas por Paulo, por exemplo. A doutrina da justificação pela fé. Quem é que vai trazer isso? Paulo. Então, quando você parte do pressuposto da teologia paulina, falando sobre justificação, né, estar em Cristo, né, a expressão, Paulo usa muito a expressão, aqueles que estão em Cristo, né, estar em Cristo, né, nessa união mística com o Senhor Jesus, ele entende ser tão imprescindível que ele cita isso nas suas epístolas mais de 160 vezes, precisamente 164 vezes. Na sua epístola, em suas cartas, né? Então, Jimmy Dow, interessante aqui, né? Que ele diz o seguinte: se você diz que não é possível fazer uma teologia paulina, portanto, não é possível fazer uma teologia do Novo Testamento. E eu entendo, né? Eu concordo, porque como você vai fazer uma teologia do Novo Testamento e simplesmente deixar Paulo de lado? Que isso, cara? É muita coisa, né? Mas eu também entendo que é possível nós nos aprofundarmos em teologia, por exemplo, joanina. E João também tem 5 obras, né? Evangelho, Apocalipse, 3 epístolas, que é possível você se aprofundar. Tanto é que, por exemplo, temos o Raymond Brown, que é o autor desse comentário aqui, né? De João, mais de 1.500 páginas só comentando o Evangelho de João, que foi um grande biblicista do século XX que se especializou em João, cara. Então ele provou, Raymond Brown provou, embora ele tenha também uma obra de introdução ao Novo Testamento, ele fosse também especialista em Jesus, ele também escreveu essa obra aqui, Introdução ao Novo Testamento de Raymond Brown. Então ele prova que é possível, a parte, estudar as principais teologias do Novo Testamento, e ela como um todo, e separado, teologia paulina, teologia joanina principalmente. Ok? O que ele mais diz aqui? No entanto, todas essas observações apenas limpam o terreno para a questão mais desafiadora. O problema de escrever a teologia de Paulo pode ser proposto assim. Quando falamos de teologia de Paulo, falamos a respeito da teologia de qualquer carta específica como tal, ou da teologia de todas as cartas individuais reunidas num todo? Mas, insistentemente, por teologia de Paulo, entendemos a teologia de Paulo que está por trás das cartas, ou Paulo, o efetivo autor das cartas como tal. Estou fazendo uma pergunta aqui. Insistentemente, por teologia de Paulo, entendemos a teologia de Paulo que está por trás das cartas, ou Paulo, o efetivo, como autor das cartas como tal? Lembrando em ambos os casos que nem todas as cartas que ele escreveu foram preservadas. E aí, querido, aí que entra algumas questões interessantes. Quando nós dizemos, olha só como a gente vai analisando as coisas. Quando nós dizemos, vamos estudar a teologia paulina, estamos nos referindo às cartas ou ao homem Paulo por detrás das cartas? Porque Paulo não pôde escrever, ele não escreveu tudo o que ele pensava.
Pense comigo. Paulo não escreveu tudo o que ele pensava, tudo que ele entendia ser correto. Ele tinha muitas questões, existem muitas questões que ele não tocou no assunto. Quer ver um exemplo? Paulo, em nenhuma de suas epístolas, por exemplo, fala sobre o nascimento virginal de Jesus. E aí, dá margem para alguns teólogos liberais dizer o seguinte: Paulo nunca mencionou, nunca tocou no assunto de nascimento virginal de Jesus. Paulo escreve ali nos anos 50, certo? Do primeiro século, e ele não toca nesse assunto. Aí quem vai tocar no assunto de nascimento virginal? Mateus e Lucas, que são evangelhos compostos ali aproximadamente na década de 70 e 80. 25, 30 anos depois, né? Aproximadamente, né? Da ressurreição de Jesus. Aí ele vai dizer o seguinte, veja, que é uma doutrina tardia. Olha o que eu estou falando, presta atenção, gente. Não é o que eu creio, não. Eu creio no nascimento virginal de Jesus, ok? Estou aqui colocando e dialogando, expondo a você o que pensa a erudição. Ok? Os eruditos. Então eles vão dizer, olha a lógica. Já que Paulo não fala sobre o nascimento virginal e ele escreveu suas epístolas antes dos evangelhos, logo, o nascimento virginal é uma criação da igreja, principalmente de Lucas. Então, é interessante isso, né? É claro que eu creio no nascimento virginal de Jesus, ok? Mas é interessante a gente refletir sobre isso porque é um fato. Claro, né? Quando se fala, vamos estudar a teologia paulina, é óbvio que estamos nos referindo, sim, às suas epístolas presentes nos documentos do Novo Testamento. Mas é bom lembrar também que existe também um outro Paulo. Eu penso que isso é difícil ser estudado. O que você vai fazer é especular. Bem, Paulo não menciona nascimento virginal sem as epístolas. Aí eu vou raciocinar. Logo, Paulo não cria nisso, nessa doutrina? Logo, vírgula, isso não era ensinado na igreja, para as igrejas gentílicas? Então são questões que são levantadas. Mas é claro, né, que quando nós dizemos vamos estudar a teologia paulina, vamos nos deter, obviamente, muito mais naquilo que está registrado de Paulo, não em especulações evasivas, né? Bem, é suposição totalmente justificada que Paulo possuía teologia muito mais rica do que aquela que efetivamente confiou ao papel. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por teologia de Paulo, entendemos então essa teologia mais ampla, mais plena, mais rica, que supomos estar por trás das cartas e da qual tirou os elementos e ênfases particulares de cada carta. Por teologia de Paulo, estou fazendo perguntas retóricas, né? Por teologia de Paulo, entendemos essa externa ou corrente, que, como poderíamos chamar a consciência teológica de Paulo, ou os baldes particulares de teologia que tirou essa cisterna ou corrente? A resposta que me vi obrigado a dar é que a teologia de Paulo não pode ser mais que a soma da teologia de cada uma das cartas individuais. E, contudo, tem que ser mais que simplesmente a soma das teologias das cartas. Esse enigma exige explicação. A teologia de Paulo não pode ser mais que a soma da teologia de cada uma das cartas individuais, pela razão óbvia de que estas cartas são a única prova firme que temos da teologia de Paulo. Aí ele colocou aqui, interessante, que ele colocou aqui uma nota de rodapé aqui, diz assim, a evidência de Atos nunca pode ser mais que secundária e de apoio. Outra coisa que você precisa saber, né? Deixa eu até colocar aqui, após essa explicação aqui. Outra coisa que você precisa saber é que, para os eruditos, muitos eruditos do Novo Testamento, então não se choque com isso, não se escandalize. Tudo que está registrado em Atos sobre Paulo, os eruditos entendem que Lucas deu bastante colorido, né? Colocando ali Paulo como o grande herói, né? O grande herói, né? No livro de Atos. Você percebe que Atos com 28 capítulos, né? A partir do capítulo 9, Paulo aparece em cena e acaba, né? Os outros apóstolos ficam esquecidos e ele se destaca até o capítulo 28. E entende-se, olha só que interessante, entende-se que quando Atos dos Apóstolos foi escrito,
por volta dos anos 80, Paulo já estava morto desde aproximadamente o ano 64, certo? Morto por Nero. Então ele já estava morto há quase 20 anos. Aí muitos se perguntam, por que Lucas não registra, não termina a história de Paulo, sabendo que estava morto? Não termina Atos dos Apóstolos mostrando a sua morte, narrando a sua morte. Mas termina no capítulo 28, ele chegando em Roma, que era um sonho dele, e diz que Paulo pregava, os últimos versículos do capítulo 28, depois você confere. Paulo chega em Roma e termina os seus dias pregando o evangelho sem impedimento algum. Fim. É como se fosse aquelas histórias assim, e todos foram felizes para sempre, sabendo, todo mundo sabia que depois dali ele seria morto, né? Mas Lucas termina de forma triunfal, né, a sua história. Então alguns vão entender que o intuito de Lucas era colocar Paulo como um grande herói ali, né? E os mais liberais vão entender, vão achar e vão dizer que a proposta de Lucas era, por exemplo, criar ali uma propaganda exagerada do cristianismo, de tal modo, por exemplo, que Atos 17 foi uma criação total de Lucas, que Paulo jamais teria chegado a Atenas e pregado para filósofos, etc. Mas enfim, eu creio ali na autenticidade dessas narrativas, mas é sempre bom colocar essas questões. Então eles dizem que Atos, quando se vai se estudar Paulo, teologia paulina, os eruditos, os principais eruditos, ignoram totalmente Atos dos Apóstolos, dizendo que não seriam documentos confiáveis, narrativas confiáveis. Mas, óbvio, né, os eruditos conservadores, como eu, como talvez a maioria de vocês, sim, usam Atos, as narrativas da sua conversão, naufrágio, perseguições, etc., como, sim, como documentos de subsídio, de auxílio para entender a teologia paulina. Eu, principalmente, sem dúvida, eu vou pregar sobre Paulo, não tem nenhum problema em pregar Atos dos Apóstolos, que trazem narrativas paulinas, ok? Então, estamos seguindo aí, hein? Estamos nos prolegômenos ainda, irmãos, é muita coisa. Muita coisa, vamos falar dentro em breve Paulo e a sua percepção sobre Deus, sobre a morte, pecado, sobre Adão, sobre Cristo. É muita coisa. Permitindo Deus que nós possamos continuar juntos nesse diálogo, neste conhecimento, amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e até a próxima.